Não é possível ser judeu com uma forte sensibilidade à esquerda, uma vez que os integrantes deste campo da política são antissemitas e antisionistas. Texto de autoria de Laerte e Dal Snelvar, São Paulo, outubro de 2022. Este título, como muitos escritos que circulam pelo mundo contemporâneo, contém muitas inverdades, muitos eufemismos, mentiras, portanto. Em si, o título é uma mentira. Para começar, esta ideia de que ser judeu seja algo único, hermético e bem definido é uma falsa ideia. A própria Torá mostra bem as imensas contradições do humano, os seus sentimentos antagônicos, a sua ambivalência, enfim, a sua riqueza na diversidade. Freud que o diga. O judaísmo estaria, portanto, fundamentado na divergência, na interpretação, no debate e na existência do outro, mesmo que, por vezes, nas histórias bíblicas, o outro se torna um inimigo, ou alguém a ser superado, excluído ou eliminado. Haja antropologia com base psicanalítica para compreender o conjunto de narrativas desses textos e de suas relações com a vida, portanto também com a morte. Sempre há evidências para nos darmos conta da nossa pequenez, finitude e incompletude, ainda que elas nos permitam perceber como somos diversos e como somos inclusive capazes de disputar conosco mesmo. O humor, as piadas judaicas nos ajudam a compreender essas questões. Um exemplo seria o da história do náufrago, que construiu 2 sinagogas em uma ilha deserta onde só ele vivia, para poder mudar para outra, caso brigasse na primeira. Isto ilustra bem esse ponto de vista, isto é, o da diversidade, não apenas a do exterior a nós mesmos, mas também aquela que faz parte da constituição de cada um de nós. Trata-se da disputa entre o eu, o super-eu e o isso, sempre presente e constituinte daquilo que somos. Por isso, compromissos são sempre passíveis de construção. Aliás, eles são sempre necessários e constituem aquilo que caracteriza uma das essências da própria existência do humano. Também é significativo lembrar que o judaísmo foi construído ao longo do tempo e que suas divergências já estão bem explicitadas no Talmud, texto fundamental do judaísmo, onde fica evidente a importância de uma verdadeira arte da interpretação. Para não perder o hábito, temos 2, o de Jerusalém e o da Babilônia, sendo cada um composto por interpretações distintas, feitas por diversos autores. Ainda mais, a nossa dispersão pelo mundo nos fez distintos na igualdade. Se não me engano, como consta neste texto, na Ética dos Pais, um amigo é um outro eu mesmo. Viva a diferença. Talvez ser judeu seja amar o outro, odiando-o. Outra imprecisão do título diz respeito à esquerda. Que é isso? Sempre estamos falando dela, pelo que me recordo. Sempre me senti muito próximo das ideias defendidas por quem assim se posiciona na política. Todavia, fica uma impressão similar àquela que tenho do judaísmo, isto é, podemos nos considerar como uma parte bem ampla do espectro político, com ideias que evoluem, sobretudo em direções diversas. Somos diversos na semelhança. Por vezes, mesmo nos posicionando como uma parte próxima no campo das ideias e ações políticas, as divergências são muito grandes, chegando mesmo a conflitos abertos e mesmo fraticidas. Qualquer semelhança, mesmo que distante por não se tratar de religião, com a narrativa aqui escrita sobre o judaísmo, não é mera coincidência. Afinal, judeus são humanos, e esses seres têm uma mania de possuírem,
e defenderem ideias que não coincidem. Todavia, sempre há um problema que nos leva às origens da intolerância e do totalitarismo, também muito presentes à esquerda. Uma das características humanas também diz respeito à busca em fazer prevalecer a sua opinião com relação à dos outros. Haja narcisismo mal resolvido. Afinal, trabalhar bem o narcisismo e se dar conta da validade da opinião de outrem não é trivial. Assim como os judeus têm algo em comum, os que se posicionam à esquerda também o têm. Aquilo que poderíamos considerar como a valorização do que seria comum, do que seria coletivo, do que seria justo e compartilhado entre os humanos, poderia ser a principal característica de um posicionamento à esquerda. Isto é bastante impreciso, mas talvez seja isso mesmo, porque aquilo que há de humano, do mundo das ideias, não pode ser considerado como preciso. Afinal, estamos sempre banhados pelo controverso, mesmo que o neguemos. É interessante notar que neste texto transparece a noção de que há coisas em comum entre ser judeu, ser de esquerda e, mesmo, pensar com base na antropologia psicanalítica. Sim, é isso mesmo. Todavia, seria uma excrescência dar suporte à ideia que sejam iguais, uma vez que é clara a quantidade de pontos de vista diferentes e a riqueza dos pensares distintos, contraditórios e baseados em conceitos que podem dialogar, mas que estão longe de serem equivalentes ou iguais. Todavia, o humano não pode ser ovacionado pura e simplesmente, como se fosse algo idílico, bom e belo. Aliás, isso seria uma coisificação daquilo que somos, uma eliminação do que é vivo e dinâmico. Reduzir o outro a uma coisa é abrir a perspectiva de se pautar em ideias reducionistas. Seria a semente das ideias totalitárias que apregoam a eliminação do outro. Não podemos negar que os fascistas e nazistas, assim como todos que agem de modo totalitário, mesmo que não gostemos, são humanos também. Por isso, pensadores como Hannah Arendt nos advertem sobre a necessidade de termos cuidado com as banalizações que, inclusive, estariam na raiz das condutas totalitárias. Banalizar ou simplificar as ideias se aproxima muito de uma postura de vomitar verdades e de se tornar insensível ao mundo, a outrem. Há uma grande questão que também está expressa no título, o que também reforça as mentiras que ele contém. Seria a afirmação de que a esquerda seria basicamente antissemita e antisionista. É inegável que há muitos que se dizem de esquerda assim o são, mesmo que por vezes procurem disfarçar, apesar de poderem ser distinguíveis e terem, na sua origem, temporalidades distintas em termos do desenvolvimento histórico. Não é possível separar completamente uma coisa da outra. Afinal, há uma origem comum em termos de objeto de ódio, o judeu. Apesar de haver uma diferença entre antijudaísmo e antissemitismo, isto não será aqui desenvolvido. São fenômenos antigos e, de alguma maneira, proferidos não apenas por pregadores independentes e isolados. Não é possível afirmar peremptoriamente como uma verdade, mas fica a impressão de que ambos se propagaram e se aprofundaram em momentos históricos distintos, com fortes mãos institucionais, sejam elas ligadas à religião ou ao Estado. Apesar de ter assumido conotações distintas, o antissemitismo sempre foi pautado na perspectiva de calar o outro, um outro muito conhecido e estranho ao mesmo tempo. Esse outro, o judeu, teria um papel de pai a ser superado, submetido, negado e, se isso não fosse suficiente, por que não tentar aniquilá-lo? Qualquer semelhança com os conflitos com o pai, com a questão edípica,
não é mera coincidência. Lembramos que o outro está dentro de nós e buscar aniquilar esse estranhamente familiar, conforme Freud diria, seria destruir algo de si mesmo. As diferentes catástrofes causadas pelo antissemitismo ao longo da história mostram a potência das ideias disseminadas como se fossem grandes verdades, principalmente quando são consoantes com a perspectiva de eliminar o outro, um outro que incomoda, pois é muito semelhante a mim mesmo. Agora, aqueles que tentam definir que o antissemitismo seja algo inerente a um pensamento de esquerda do espectro político, além de mentirem, jogam com a ignorância e com o medo que os humanos têm com relação ao outro e até com relação a si mesmo. Isto é, buscam confundir, colocando tudo no mesmo caldeirão, culpando a esquerda pelo antissemitismo, assim como os judeus e qualquer outro como sendo a origem dos males que assombram a humanidade. Fica mais fácil de combater, apartar e eliminá-los. Isto não acabou. Não é um fenômeno histórico que se restringiu ao nazifascismo. Basta lembrar os diferentes eventos de perseguição aos judeus ao longo da história e o que ocorre hoje em muitos países, inclusive no nosso. É notória esta tentativa de confundir quando lembramos que aquele que está atualmente instalado na presidência da República do Brasil afirma que o nazismo é um fenômeno de esquerda. Haja ignorância de quem compra essas ideias que singram os mares do medo e da obscuridade. Todavia, é incontestável a existência de pessoas que se dizem de esquerda que são claramente antissemitas, por incrível que isso possa parecer. Aliás, nada que é humano surpreende. Uma questão bastante delicada que também está no título é a mentira de afirmar que a esquerda seja antisionista. Apesar de existirem muitos que se dizem de esquerda, que defendem o fim do Estado de Israel, dizer que todos assim pensam e agem é uma clara inverdade. Isto porque a miríade de pontos de vista com relação àquilo que seriam os Estados nacionais mostra que este tema é muito mais complicado do que um dizer simplificador de um interlocutor ou mesmo de algum locutor de meios de comunicação que se definem como antisionistas. É interessante notar que o único Estado nacional que sempre está nas manchetes com, muitas vezes, uma conotação de ilegitimidade é o Estado de Israel. Ao ler e ouvir comentaristas de política internacional, sejam eles autoanunciados como de esquerda ou de direita, que se posicionam como antisionistas, dá uma coceira nos neurônios. Por que só Israel não seria legítimo? Poxa, se aqueles que defendem a destruição do Estado de Israel e se dizem de esquerda não apregoam o fim de outros estados, quiçá todos, há algo de estranho. Basta olharmos a divisão dos países feita pelas potências colonialistas, sobretudo no Oriente Médio, com o fim do Império Otomano, para colocarmos em questão as fronteiras que não teriam nada de históricas e que também não respeitam aquilo que poderíamos chamar de povos. Aliás, não é fácil encontrar um país constituído por apenas um povo. Essa incongruência que imputa os problemas da região do Levante como sendo originários da partilha da Palestina e da criação do Estado de Israel, presente na postura de certos comentaristas, ditos especialistas em política internacional, que se dizem de esquerda, se não for má fé, com o propósito de disseminar mentiras, seria o quê? Ignorância? Não acredito. Acho que é pior. Trata-se de algum tipo grave de distúrbio psíquico, ilustrado por uma forte dissonância do eu, clivagem, onde uma parte do sujeito pensa e reflete pautada em determinados conceitos e outra não pensa, não permite uma reflexão, se opõe.
Pior ainda é quando esses mesmos defensores da igualdade e da liberdade apoiam governos totalitários e fundamentalistas em nome de uma certa aliança anti-imperialista. Enfim, saber distinguir governos de estados também requer uma capacidade psíquica, a de saber trabalhar bem as paixões que emergem das profundezas. Muitas vezes há uma amálgama entre o antissemitismo e o antisionismo, até porque, como já escrito, isto é propalado por aqueles que, ao defenderem a importância da autodeterminação dos palestinos, propõem o fim de Israel, mesmo que de modo subreptício. Ainda imputam o sofrimento da população palestina exclusivamente aos israelenses, que, por acaso, são, em sua maioria, judeus. Agora, se for o caso de tratar de outro país, mesmo que seja governado por regimes opressores, nada se fala sobre a sua legitimidade, sobre o direito à sua existência. Talvez coerente seria se aqueles que são antisionistas também fossem contrários à existência de todos os estados nacionais. Assim, mesmo que isso seja uma utopia ou um absurdo, o eu deles seria menos dissonante, menos incoerente. Por outro lado, cumpre notar que é importante aprofundar o debate para não sermos confundidos, para que possamos ser judeus com sensibilidade à esquerda e termos compromisso com a existência de Israel e também de um Estado dos palestinos. Para tanto, é importante que se deixe de tratar Israel como a fonte de todos os problemas do Oriente Médio, seja por aqueles que se colocam à esquerda ou não. Tratar os problemas daquela região a partir de uma visão complexa, onde a proposta não seja de simplificar os problemas, poderia ser um início para compreender que a solução depende também da implicação de outros países da região. Reforçar a discussão é muito importante, considerando o que acontece no Brasil neste momento tão delicado e perigoso de nossa existência. Estamos às vésperas de uma eleição em que está em jogo o próprio futuro da democracia e da possibilidade de se desenvolver o convívio civilizado entre diferentes. Acredito que seja importante que nos posicionemos claramente a favor de propostas que reforcem a democracia e o aprimoramento das relações sociais, do Estado democrático de direito, assim como a redução da injustiça, da miséria, da fome, das agressões ao meio ambiente e da insegurança em todos os seus matizes. Neste caso, as propostas da frente representada pela chapa Lula-Alckmin mostram que votar 13 é a única opção. Ressalto que as propostas de Lula-Alckmin, construídas de modo amplo e democrático, incluem a defesa e o desenvolvimento do Estado democrático de direito, a inclusão social, o respeito às minorias e à diversidade religiosa, a preservação, recuperação e desenvolvimento ambiental, a sustentabilidade das empresas, o desenvolvimento tecnológico, assim como políticas de mais igualdade econômica e de acesso aos bens públicos e à cultura, entre tantas outras. Votar 13 também é barrar a outra opção, que defende ideias autoritárias e totalitárias, usa e difunde ideias e propostas nazistas, utilizando sua retórica e suas propostas estéticas, conduzidas pelo ideal de morte. São ideias, mas não só. São ações que colocam em risco a possibilidade da existência de um convívio civilizado em nossa sociedade. Não podemos compactuar com o nazismo e com qualquer ideologia fundamentada na eliminação do outro, até porque somos constituídos também e sempre pelo outro. Combater as mentiras, sejam elas expressas nas provocações colocadas no título desse texto, ou ainda o que se tem disseminado no campo da política, sobretudo pelas ações dos representantes da extrema-direita,
seja no Brasil ou em outros lugares do mundo, também é uma maneira de contribuir para que evitemos um crescimento dos riscos de desagregação do nosso tecido social, que destrói as possibilidades de vivermos juntos e coloca em risco a civilização. Por isso, a esquerda aqui apregou a liberdade e o respeito, sobretudo porque, no campo da ação e da disputa política, é fundamental encarar o outro como legítimo e combater a intolerância. Enfim, ao não aceitar essas mentiras e nos afastarmos de dogmas, posso propor um outro título para este texto. Ser judeu, com forte sensibilidade à esquerda, é também combater todas as modalidades de antissemitismo, o antisionismo e quaisquer modalidades de discriminação com relação ao outro. Será que podemos conversar com outros judeus sobre estas questões? Será que podemos conversar com qualquer pessoa sobre essas questões? Será que podemos conversar com aqueles que se dizem de esquerda e são antissemitas e antisionistas?